É uma desinência para todas as pessoas. O mundo inteiro. Porque judeu é judeu, o resto é gentil. Então, quando você fala judeu e gentil, é todos. Não necessariamente. Então, quem cita um que está fora de judeu e gentil? Não é essa a questão. Mas tem alguém que claro que tipo assim, quando eu falo assim, ó. Claro que não. Esquece essa soteriologia por um minuto. Quando eu falo o seguinte, ó. Judeus e gentios tomam água. Tem algum ser humano que está fora disso? Não, claro, beber água é outra coisa, né, pastor? Não é água, eu estou falando assim. Claro. Tem alguma pessoa que escapa do judeu e gentil? Entendi seu ponto, mas necessariamente não é assim. Quando eu falo assim, olha, Jesus morreu por pessoas, como fala em Apocalipse, por exemplo. Fala assim, olha, Jesus morreu por homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Significa que ele morreu por cada homem de cada raça, tribo, língua e nação? Significa, por conta de Hebreus capítulo 2, pastor. Significa apenas que ele morreu por homens que pertencem a todas as raças, tribos, línguas e nações. Vamos lá. É Hebreus isso que 2, significa mundo. Hebreus 2:9 diz Hebreus assim, 2:9. Se liga aí o pessoal que está acompanhando aí o debate, todo mundo, vamos lá. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui não está nem no plural, para falar todos os homens, significa uma nação, não. Está no singular. Cada homem. Que Jesus provou a morte por cada ser humano, por todo homem. Em minha opinião, eu não quero parecer, enfim, esse texto é muito claro. Qualquer pessoa que ler esse versículo, ele vai olhar para esse texto e eu pergunto assim, Jesus morreu por quem? Ele vai dizer por todo ser humano, por todo homem, porque é o que está escrito no texto. Então, quando eu digo que a ideia de que Jesus não morreu por todos, ela é uma teologia, uma área da teologia, a teologia calvinista, mas não é Bíblia. A Bíblia diz que ele morreu por todos e a Bíblia diz que ele morreu por todo homem. Todo homem. Quanto à ideia do Calvino é muito mais capaz do que Armínio, uma boa exegeta mais prolífera, é uma boa discussão, mas como a maioria das pessoas que ouvem são leigas nesse assunto, parece que o Calvino ele é de uma classe e o Armínio de outro período do tempo, por exemplo. Não, eles são praticamente não, são contemporâneos, que um existiu, o outro estava vivo. Tá. Mas não são próximos de idade. Mas eles são contemporâneos. Não é que o Calvino escreveu o negócio e 300 anos depois, não, na época do Armínio era muito complicado, porque a escolástica não sei. Não, eles são o mesmo período histórico. Por exemplo, o século ali, século XVI. É assim. Você está entendendo? Então, classificar um em detrimento do outro, não sei se é o caminho para a gente. Era melhor a gente tratar aqui do que a Bíblia fala, mas eu tenho a minha preferência pessoal. Então, por exemplo, nem Calvino nem Armínio. Para mim, o grande exegeta, o grande nome do século XVI é o Lutero. O Calvino não chega na metade da capacidade técnica e acadêmica do Lutero. Você está entendendo? Na minha opinião. Eu nem acho que o Calvino teria a competência exegética para comparar-se com Martinho Lutero. Mas, como não é o assunto, eu queria debruçar aqui no texto. Aqui, Jesus Cristo morreu por todo homem. Quer dizer, cada pessoa, qualquer teologia que tente desdizer o que está escrito aqui, na minha opinião, tem que ser olhada com cautela. E ninguém vai desdizer o que está escrito aqui. Só corrigindo rapidinho, né? Armínio tinha 4 anos de idade quando Calvino morreu. É verdade, é isso aí. Eu não sabia a idade exata, mas eu sabia que era um contemporâneo, mas de longe, né? Calvino morreu em 1564. O Armínio nasceu em 1609. Não, ele morreu em 1609. Ele nasceu em 1560. Então ele tinha 4 aninhos de idade quando Calvino morreu. Então eles nunca se conheceram. Mas assim, depois da morte de Calvino, o ambiente intelectual foi transformado totalmente.
Então não é uma questão só de pertencer ao mesmo século e tudo mais. Houve uma mudança gigantesca no ambiente intelectual. E Armínio pertence a esse ambiente intelectual que nós chamamos da história de escolasticismo protestante. No escolasticismo protestante, a tônica da exegese bíblica não era tão grande como na época dos humanistas bíblicos. Lutero era um humanista bíblico. Concordo que foi um grande exegeta. Calvino era um humanista bíblico, um exegeta sem igual. Agora, Karl Barth, o maior teólogo do século XX, ele disse que Calvino era uma cachoeira. O cara tinha uma produção exegética fantástica. O método exegético de Calvino, ele é insuperável. Inclusive, os grandes exegetas de hoje dizem, olha, o método de Calvino, de exegese, é simplesmente insuperável. Por quê? Porque a busca dele é pela voz do autor. O que o autor quis dizer, qual é a intenção autora. Ele busca isso por meio de vários elementos. Elementos gramaticais, elementos contextuais, elementos históricos. Então, o cara era um monstro. O cara era um gênio. Calvino era um gênio. Lutero teve seu papel. Mas Lutero não tinha nem formação intelectual do mesmo nível de Calvino. Calvino era um gênio, uma pessoa insuperável. Quando ele morreu, o Papa disse, eu queria ter um servo como esse cara. O Papa disse isso. Então, é um nível diferente, Lutero e Calvino é bem diferente, né? Não desmerecendo Lutero. Mas enfim, voltando para a palavra todos aí. Esse texto aqui foi escrito para quem? Hebreus. Hebreus foi escrito para quem? Para quem? Para hebreus, para judeus. Quando o autor bíblico fala que ele provasse a morte por todo homem, ele está com isso querendo quebrar o exclusivismo judaico. Porque o judaísmo acreditava que a salvação era só dos judeus. Tanto que o grande problema dos leitores de Hebreus é que eles estavam apostatando para voltar para o judaísmo, crendo que a salvação era só para judeu. Então, havia uma série de problemas ali de apostasia, de abandono da fé. O autor de Hebreus tinha que lidar com isso tudo e, em virtude, inclusive, dessa visão exclusivista judaica. Ele fala assim, olha, não, Cristo provou a morte por todo homem. E todo homem não é cada indivíduo. Tanto que no versículo seguinte, ele diz o seguinte no versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, ele está pensando num grupo específico aqui. E esses muitos filhos que ele fala são homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. O apóstolo Paulo usa também a palavra todos no capítulo 1 de Colossenses. No versículo 28 ele fala o seguinte, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem é cada indivíduo, coitado do apóstolo Paulo. Como é que ele ia ensinar todo homem, advertir todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo? Se todo homem significa cada indivíduo, então esse versículo não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, nós temos que entender a palavra todo dentro do seu uso neotestamentário. Eu não posso trazê-la para o ambiente presente, para o seu significado semântico e suas limitações semânticas dentro do português, e entender que o Novo Testamento dá um uso mais abrangente a essa palavra, às vezes estreitando o seu significado, outras vezes não, às vezes usando de forma intercambiável com a palavra muitos. Isso é normal. Então não dá. Mas César Granconato, pelo que eu estou vendo, então a diferença é uma interpretação da palavra todos, e quando significa... Não somente isso. Não é só na palavra todos, mas a meu ver... a lógica da coisa, né, pastor? É óbvio que, como qualquer palavra, né? A palavra todos, como qualquer palavra, ela precisa ser entendida à luz do seu contexto primário. Sim. Por exemplo, esse texto que ele usou de Colossenses, desculpa, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. É óbvio, é claro no texto que não está escrito aqui que são todos os seres humanos, mas é todo homem que teve contato com Paulo. Nós anunciamos advertindo a todo homem. Ora, é óbvio aqui no texto que todo é todo aquele com quem que ouviu Paulo pregar, ok? Mas o texto que eu disse, que eu mencionei aqui há pouco, lá em Hebreus, ele é muito claro, pastor. Ele é muito claro. Por quê? Bom, porque o senhor quer. Não. O senhor quer que seja assim. O que acontece? Então, o senhor está observando o texto com a sua lente. Ele é muito claro. É muito claro por causa disso. Ele é muito claro porque ele diz que vemos, todavia, que aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem.
Ou seja, está falando que o sacrifício de Cristo foi universal, foi para todos os seres humanos. E aí o senhor vai respondendo, no próximo versículo está a resposta, que tem lá o todo. Porque convinha que aquele cuja causa é muitos, óbvio, fica claro aqui no texto que muitos são aqueles que receberam esse sacrifício, que não são todos que recebem. Não são todos que recebem. Então, dizer que Jesus Cristo não morreu por todos é uma... E outra, isso tem um outro problema, na minha opinião, no calvinismo, que eu acho complicado. Que Deus também não ama todos. Então o calvinista não só crê que Jesus não morreu por todos. Aqui não ama? Não ama. Não ama todos. Deus ama eleitos. Ele não ama todos. O que para mim, a pessoa que diz que Deus não ama todos, na minha opinião, é uma fala divorciada da Bíblia. Porque é muito triste ver pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho negando que Deus ama todos os seres humanos. A Bíblia tem mais textos que falam do amor de Deus do que textos que falam da eleição. Pelo menos dezenas de vezes mais textos que falam sobre o amor de Deus do que textos que falam sobre a eleição. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Veja, amor não é um atributo de Deus. O amor aqui não é um atributo, ele faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Um Deus que não ama não é o verdadeiro Deus. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Porque o Deus bíblico é amor. Não é que ele tem amor, não é que ele sente amor de vez em quando. Deus é amor. Amar é a essência de Deus. E nesse contexto ele fala assim: quem não ama não conhece Deus, porque Deus na sua essência é amor. E aí, essa teologia, essa soteriologia calvinista, então, por exemplo, primeiro, Deus não morreu por todos. Segundo, Deus não ama todos. Deus não ama todas as pessoas. Então, um Deus que não ama alguém precisa conhecer o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é amor. A essência de Deus é amor. É impossível que Deus não ame por causa da sua própria natureza. É da natureza de Deus amar. Se ele é amor, é da natureza de Deus amor incondicional. Amar. É impossível que Deus não ama. Mas e os não eleitos? Tá, então é uma outra discussão. Então, na minha opinião, essa conta não fecha. E, de novo, o próprio Calvino, ele não escreveu esses 5 pontos. Esses 5 pontos foram feitos depois do Calvino. Foi uma organização em cima das ideias. Depois da morte do Calvino. Conquanto ele fala, não, mas eu acho que o Calvino é mais capaz do que Lutero, não sei o que lá. Lembrando que o Lutero era doutor, era tradutor de Bíblia, de grego, de hebraico e tudo mais. Entende? Então, mas aí tinha um momento que o pastor estava falando bastante, eu queria interromper, eu não quero fazer isso com ele também, então pode falar, pastor, por favor, me perdoe se eu passei da medida. Pode falar, e depois eu quero colocar uma outra questão, que é se a eleição ela está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem, entendeu? Tá bom. É assim, sobre essa questão do amor, né? O que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel. Qual é essa tensão teológica insolúvel? O calvinista ele afirma o seguinte: olha, Deus ama, Deus é amor, o seu amor é infinito. E ele ama o ser humano de modo infinito. E ele ama as suas criaturas de modo infinito. Ele é amor. O pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor. Mas existe também, na Sagrada Escritura, existem textos que se chocam com isso aparentemente. Nós não sabemos como lidar com essas coisas. Por exemplo, um exemplo só aqui. Provérbios 16:4. Olha só esse texto. Fala assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo, para o dia da calamidade. Em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, ou seja, a humanidade,
fazer um vaso para honra e outro para desonra. E ele prossegue: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira. Então o que acontece? Surge aqui então na mente calvinista um paradoxo. E esse paradoxo, o que o calvinista faz? Ele fala: eu não sei lidar com isso. Então como ele reage a isso? Ele fala: bom, eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos? Não. Nós temos que aceitar os textos como são. Provérbios 16:4, esse outro texto aqui, outros textos que nós podemos elencar que mostra Deus colocando pessoas para serem destruídas. Tudo isso aí está presente lá. Nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade e dizer: olha, eu sei que Deus é um Deus amoroso, eu sei que o seu amor é infinito, mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar. Por quê? Porque Deus não é um homem grandão. Deus não é um ser humano grandão. Ele é um espírito com uma mente insondável, inescrutável. Eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente, mas ele não ama todos de modo eletivo. A Bíblia fala, inclusive, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho. A ira de Deus permanece sobre os incrédulos. Os incrédulos, eles são chamados de filhos da ira. Então, como eu harmonizo isso? Poxa, ele ama e ao mesmo tempo ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles. Ele fala: eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e ele faz tudo isso. Como essas coisas se harmonizam nele? O que nós respondemos? Nós respondemos: olha, essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam, mas as duas são verdadeiras. O arminianismo, ele tira um lado, ele fala: não, esse lado aqui tem que ser reinterpretado para se ajustar à questão do Deus amoroso. Nós entendemos que isso é uma forma desonesta, desculpe, pastor, uma forma inadequada, de tratar o texto bíblico. O texto bíblico fala: Deus fez vasos para a ira, Deus fez homens preparados para a perdição, Deus tem aquelas pessoas que ele preparou para serem condenadas, Deus fez pessoas assim. E ao mesmo tempo fala que Deus é amor. Como eu harmonizo essas coisas? Eu não sei. Eu sei que elas se harmonizam na mente insondável de Deus. E quando eu vejo essa insondabilidade, eu não posso ficar inconformado. Eu tenho que adorá-lo. Senhor, a sua mente é muito maior do que a minha. Eu sei que tudo isso no Senhor é santo. A sua ira é santa, o seu amor é santo, e ambos são infinitos e verdadeiros. É assim que eu tenho que interpretar essas situações. É o paradoxo, é a tensão. Se eu quiser eliminar a tensão, eu vou só escolher alguns versículos docinhos, os versículos que é o chantilly do café, né? Eu só tomo o chantilly do café e não tomo café amargo. Eu tenho que tomar o café da teologia, ele é um café com chantilly. Tem os versículos doces e tem o café amargo. Eu tenho que tomar o café inteiro. Agora eu pegar só o chantilly e tomar e beber e deixo o café amargo para lá, não. Bebo o café todo. Deus é amoroso infinitamente, mas a Bíblia fala também dos vasos de ira preparados para a perdição, do perverso para o dia da calamidade. Fala que Deus fez essas pessoas para a sua justiça, que eles estão debaixo da sua ira, fala tudo isso. Essas coisas se harmonizam nele. Como? Nós não sabemos. A sua mente é insondável, é inescrutável. Paulo ficou admirado diante disso, temos que ficar admirados também. Você ia fazer uma pergunta? Posso falar? É que a minha eu acho que vai sair do tema, não vai? Não sei. É aquela sobre... Completa primeiro, depois eu faço. Então, vamos lá. Por algum motivo, os irmãos estão entendendo, alguns irmãos entendem, parece que é o caso do pastor Granconato, que ira é um antônimo de amor, mas não é. Ira não é um antônimo de amor. Qualquer pessoa que ama fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar. Entende? Então, o problema que eu entendo aí, quando ele diz assim, os arminianos... Olha, eu não sou arminiano, no sentido de que eu abraço tudo que o Armínio falou. E quem me conhece sabe disso, eu falo isso abertamente há muito tempo. Agora, dizer que
os arminianos, eles tiram alguma coisa seletivamente, ele até falou, e depois ele consertou falando que era uma desonestidade, depois ele falou uma palavra mais suave, mas que diz a mesma coisa. O calvinismo faz isso, na verdade, entendeu? Ele aleja o texto de algumas coisas, tipo, não vamos tratar esse assunto, e o assunto tá lá, meu irmão. O assunto tá lá. Qual, por exemplo? Que Jesus morreu por todos, por exemplo. Que Jesus Já ama, expliquei, já expliquei. que Jesus ama a todos, né? E agora, do amor, a ira, ela não é antônimo de amor. A ira não é o contrário do amor. Uma pessoa que ama também fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar enquanto ela está irada. Por exemplo, você pode ficar... o apóstolo Paulo fala para os pais não se irar, não provocar ira aos filhos e tal, tudo mais. Significa que aquele filho deixa de amar, ou o pai deixa de amar? Não, não significa. Entende? Deus, ele vai julgar os ímpios. Jesus, quando voltar, ele vai ter a batalha do Armagedon e tal, tudo mais, mas porque esses ímpios, eles rejeitaram Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, que era, até naquele dia que ele voltar, porque aquele é o último dia, incondicional, real, verdadeiro. Pastor, isso é Por isso essas pessoas, eu só concluo, vai lá. por isso essas pessoas serão julgadas e castigadas. Aliás, o amor é colocado pelo calvinismo como sendo um contraponto da ira, né? Ira de um lado, que se Deus é amor, como ele fica irado? Como assim? Não podia. E tal. O amor que Deus tem por nós é incondicional. E quando perguntaram para Jesus o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, um dos fariseus, ele disse: ame Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Que é um outro ponto que o calvinismo vê algum tipo de problema, porque o calvinismo não admite que o homem tem escolha. Então, primeiro, elencando aqui os problemas que eu acho, embora eu entenda que o Calvino tem uma grande contribuição para o mundo cristão, muita coisa que ele escreveu, porque muito do que ele escreveu nem é sobre soteriologia, mas é, como ele disse, estudos, livro por livro da Bíblia e tal, tudo mais, beleza. Ele faltou terminar o Apocalipse, que eu queria muito, porque eu sou pós, mas é um outro assunto aí. Conquanto o calvinismo diga que Deus ama, mas a ira meio que atrapalha esse amor, por outro lado, ele diz também que o ser humano não tem livre-arbítrio para amar Deus. E isso para mim é um outro problema, porque o amor pressupõe livre-arbítrio. Eu só posso amar se eu tiver liberdade. Eu não posso obrigar o Senhor a me amar. Se eu for uma pessoa poderosa, eu posso obrigar o Senhor a se comportar como alguém que me ame. Isso pode acontecer. Mas me amar é uma escolha sua, sempre. Então, quando ele perguntou para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, ele disse: ame Deus. Então, esse amor, em minha opinião, já pressupõe uma certa liberdade, trocando um pouco de assunto, senão não sai daqui esse assunto. Não, é rapidinho só, é assim, é um joguinho de palavras, né? A ira não é isso e tal, tudo mais. É assim, na Bíblia, essas coisas, elas não são meramente sentimentos. Quando fala amar na Bíblia, né, isso implica em ações. E a ira também. A ira implica em ações, não é só meramente um sentimento que o pai tem pelo filho, ou o filho tem pelo pai, não é isso. São coisas práticas. Quando fala eu amei Jacó e odiei Esaú, ele quer dizer eu rejeitei Esaú. É algo prático. Então, quando falamos que estão debaixo da sua ira, isso significa que eles estão debaixo da punição de Deus e é algo severo mesmo. E o que o pastor disse aí até ilustra, em certa medida, a realidade de Deus. Assim como nós podemos nutrir no nosso coração amor e ira, Deus faz isso também de uma forma que nós não conseguimos harmonizar. Tem textos que falam isso claramente aqui sobre o amor de Deus não ser dirigido a todos. Por exemplo, 1 de Pedro 2. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. 1 de Pedro 2. Não é o 2,4. Puxa vida, me distraí aqui. Deixa
Deixa eu só achar aqui rapidinho. Desculpa aí. Não, tranquilo. Enquanto Vitor, isso, vai lá vendo. Paquito, como que tá o chat aí? Tem algumas dúvidas em relação ao que a gente tá tá falando? Tem, ó. Vamos lá. Tentar pegar mais no tema aqui. O pastor Flávio Costa, ele mandou uma pergunta aqui pro César. Ele falou: se Jesus morreu por todos os homens, Deus não estaria punindo o pecado 2 vezes ao condenar o descrente? Não, Jesus morreu na cruz por todos os homens, esse é o ato da graça. Ali Deus não está condenando as pessoas, pelo contrário, está salvando, está oferecendo salvação. Tito 2,11 diz assim, ó, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo, ofertando, oferecendo salvação a todos os homens. Aqueles que creem são salvos, aqueles que permanecem são salvos. Aqueles que são eleitos, aqueles que não creem, então são condenados. Mas o amor de Deus é verdadeiro, a proposta de Deus é honesta para todos os homens. Quando ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, é verdade, ele não diz para pregar somente para os eleitos, ou sai descobrindo quem são os eleitos, começa a ensinar essa questão de eleição. Não, ele não diz isso. Entendo que a eleição é bíblica, está na Bíblia, a eleição, mas Jesus Cristo claramente, obviamente, morreu por todas as pessoas, Tito 2,11. Eu achei aqui os textos aqui, 1 de Pedro 2,8, fala assim, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E também 2 de Pedro 2,12, que fala, estes todavia como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Então existe isso em Deus. Deus, ele ama infinitamente, mas ele tem os vasos que ele preparou para a ira e não tem como escapar disso. O texto é claro em dizer que ele preparou vasos para a destruição. Quanto ao calvinismo crer que o homem não pode decidir crer em Jesus, isso aí o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse expressamente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele disse isso expressamente. Agora, como Deus faz com que o homem vá até ele? Ele o força? Alguns arminianos, o pastor César não, graças a Deus, mas alguns arminianos falam que Deus, se fizesse isso, se Deus forçasse, o Deus calvinista, como dizem, ele estupra o ser humano, porque ele força o amor do ser humano para ele. Isso não é verdade. Nós cremos na irresistibilidade da graça. Nós cremos que Deus, ao longo da vida da pessoa que é eleita, ele vai trabalhando no coração dela, suavemente. No final, a pessoa decide, não é Deus quem decide para a pessoa. Ele trabalha no coração dela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai mostrando para a pessoa sua condição, vai influenciando a pessoa com docilidade e paciência, e um dia, lá na frente, sei lá, depois de quanto tempo, cada um tem a sua história, a pessoa decide crer em Cristo, por causa do convencimento de Deus. A grande pergunta não é essa, é claro que eu aceitei a Cristo porque eu quis. Deus não anulou minha vontade. Eu aceitei a Cristo porque eu quis. A pergunta é por que eu quis? Essa é a questão. Por que eu quis e o outro não quis? Por que Deus trabalhou em mim ao longo dos anos e não trabalhou na mente de outra pessoa, daquele outro que está perdido? Essa é a questão que só a eleição responde. Deus trabalha nos seus eleitos e os convence, lentamente. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não faz isso com todos. Por quê? A resposta é a eleição. Mas dizer que o calvinista ensina que o homem não decide crer em Cristo, que é Deus quem decide por ele, que ele é uma marionete, que a sua vontade não entra na jogada. Eu não falei nada disso. Eu sei, pastor, eu sei, mas assim, é o que dizem por aí, né? Isso não é verdade. O convencimento do Espírito Santo é assim, Deus abriu o coração de Lídia, e ela atendeu as palavras que Paulo falava, né? E ela então creu no Evangelho, e é assim conosco, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Verdade. É o Espírito Santo que abre o nosso coração. Então a questão é, por que não abre de todos? Então é isso que a eleição responde. Então não é correto pensar isso, dizer não, Deus anula a vontade humana. Ele não anula. Livre-arbítrio não é vontade.
Então, isso eu acho que é um ponto É que eu outra queria coisa. entender. Uhum. Se então essa eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus. Qual é a diferença entre o pensamento de vocês? Bom, eu entendo que quem abre o coração do homem é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, cada língua que confessa Jesus Cristo, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. O calvinista e o arminiano, nesse ponto, desse comecinho aí, desse trabalho, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista. Desde o princípio o ensino bíblico é monergista, ou seja, o trabalho é de um só. O cristianismo é a única religião que existe um único salvador suficiente. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. Você não consegue se salvar. Se você entra sozinho num lugar e se salva. Nem por um pedacinho só. Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé, está lá em Hebreus. O que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único salvador, nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim, ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo, ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. E esse, para mim, é um problema. Veja o que diz Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é de sermos a fonte paralela da salvação ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos. Quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu quis, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O ensino bíblico, pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar, pode estender a mão e receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar ou eu posso rejeitar. Adão fez lá no começo de rejeitar também? Mas eu acho que tem mais a ver com Caim, que veio depois. Tá. Porque o Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim para o Caim. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, não sei exatamente o versículo, mas não deve ser difícil de achar. Ele fala assim. Então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus diz assim para ele, Deus, Caim, versículo 7, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você mudar, hoje você não foi aceito, mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade, então a chance está no Caim. O Caim poderia ter mudado de posição, só que ele não quis mudar. Por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido na teologia calvinista. Porque você não escolheu fazer o que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final. Só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez.
Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido. Porque lá diz assim que eu vou ser julgado segundo as Judas minhas escolheu obras. o que fez, Não, ninguém escolheu. O calvinista entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não foi o senhor que escolheu. Deus já tinha, antes do senhor nascer, para o senhor ter colocado isso aqui. Não foi obra sua. Então, Não foi obra dele. não foi obra dele. A obra foi dele, mas ele já tinha sido, como vocês falam? Decretos, né? Já havia um decreto sobre isso. Vamos lá. Tô perdido, me ajuda aí. É assim, Vilela. Nem tudo. É que é difícil assim acompanhar, né? Porque nem tudo que está sendo dito pelo pastor César reflete a crença calvinista. Tá. Né? Não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer isso aí. O calvinista, ele ensina que o homem é responsável. O que o calvinista diz, pastor... É que eu não disse que o senhor... Então, tá tendo problema do que eu falo que o senhor ouve. Eu não disse em momento nenhum que o calvinista não reconhece a não com essas responsabilidade. palavras, não com essas palavras. Mas o que eu estou dizendo é que vocês entendem que o homem não tem a livre-arbítrio. teologia calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada, é Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário, nós dizemos que nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico, eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O Filho do Homem vai é um eufemismo para a morte dele. Uhum. O Filho do Homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito, ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. O texto de Atos 4 fala assim, que Herodes e Pôncio Pilatos e os povos de Israel se uniram nessa cidade e mataram Jesus. E o texto os condena por isso. Pedro, no capítulo 2, condena, fala, vocês mataram o autor da vida. Mas olha como o versículo continua. Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, existe a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos, mas existe também a soberania divina que predeterminou que aquilo acontecesse. Então, o problema dos calvinistas não é esse que, talvez, né, não sei, está chegando a mim desse jeito. Não é assim. Os calvinistas dizem o seguinte, olha, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus determina todas as coisas. Como nós unimos isso tudo? Nós não sabemos. No livro de Abacuque, o profeta fala o seguinte, olha, Senhor, até quando a maldade vai graçar em Israel? Aí Deus fala o seguinte, olha, é por pouco tempo. Eu vou trazer os assírios. E os assírios vão roubar tudo que é de vocês. Isso está determinado. Eu vou fazer isso, não vai demorar. Abacuque 1, versículos 5, 6 e 7, eu vou trazer os babilônios, e os babilônios, ou melhor, os assírios, vão destruir tudo, vão roubar tudo, vão tomar posse do que não é deles. Aí, no versículo 11, ele fala assim, esses homens que eu vou levantar e que vão fazer isso, esses homens serão considerados culpados. Como pode? Deus os levantou para fazer isso. Deus decretou que eles fizessem isso com a nação, fosse o machado dele para punir Israel, mas ao mesmo tempo o versículo 11 fala que eles são culpados. Então, é essa tensão teológica. O calvinista não nega a responsabilidade humana, isso nunca aconteceu na literatura calvinista, até onde eu sei. Então vamos lá. Né? O que existe são as duas coisas de uma tensão muito grande. Eu disse isso que o calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio, e isso nega.
correto? Sim, claro. Então é o Mas que eu livre-arbítrio disse. não é isso. Então calma aí, é o que eu disse. Sim. Agora, sobre essa questão da tensão de responsabilidade, eu também não disse. Ok. Tá bom? Eu disse agora. Então o senhor disse, mas aí... Pra resguardar, pra não mas ficar o a senhor ideia disse de como que... se eu estivesse dizendo... É que E o aí senhor depois disse que não aí faria depois o senhor sentido o trata juízo o final, assunto, pastor. que essa é a técnica que o senhor chamou lá no começo de espantalho. Então, eu vou dizer, o senhor, Não, o pastor, senhor é que o levanta uma senhor coisa que eu não falou que o falei, juízo não ataca faz essa coisa que eu sentido. não falei, como se eu tivesse dito. Pastor, o senhor disse que o juízo final não faria sentido. Então, na minha opinião... O senhor sabe quem levantou a essa minha questão que opinião- o senhor falou? Então, a minha opinião é que o juízo final, por exemplo, Não faz sentido. Judas Uhum. tinha a opção? Não. Ok, Ele é o filho da perdição. ok, Ele cumpriu a escritura. ok. No juízo final, aliás, antes do juízo final, lá em Atos capítulo 1, o Matias foi escolhido no lugar de Judas. O Judas foi substituído por Matias por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu? Pelas duas coisas. Ele caiu e morreu. Não é por uma coisa só. Qual foi então? Porque ele caiu. Tá. É, Porque se fosse uma coisa porque leva a ele... outra. Né? Não, porque não leva. É que a Porque, queda assim, levou à morte não, também, não, né? não. Então ele tinha que ser substituído. Mas tudo Pastor, bem. foi o contrário. Tá, tudo bem. Então, é Isso. que assim, essa pergunta é importante. Tá, então vamos então, lá. vai em frente. Por que ela é importante? Porque no Atos capítulo 12 tem outro apóstolo que morre, que é o Tiago. Uhum. O Tiago é substituído, pastor? Não, claro que não. Então o Judas não foi substituído porque Porque ele ele caiu. morreu. Tá. Apenas porque ele caiu. Ok. Se ele caiu, então quer dizer que ele teve uma condição e perdeu. Uhum. Sim. Senão ele não precisava ser substituído. Sim, claro. E o calvinismo entende assim? Que o Judas Sim. perdeu? Sim, ele era um apóstolo e... Então o senhor, na última letrinha da tulipa, o senhor não você assina. tá falando sobre perder salvação. Mudou de assunto Ele perdeu. agora. Tá bom. Esse assunto, então a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, Mas eu sobre perder a salvação. eu queria entender isso. Judas, então, ele não tem culpa, ele foi programado para fazer o que ele foi, aí que tá. ele não tinha opção de não fazer Aí isso. que tá, ele tem culpa. Ele tem culpa e ao mesmo tempo Deus estabeleceu que ele fizesse. É essa a tensão. Ah, meu Deus, Não, isso não, é não, difícil de mas entender. olha como é difícil de entender. Tá. Quer ver? Olha como é difícil de entender. Ele tinha a opção de não entregar Jesus. Mas Ele foi colocado para isso. Ele foi predestinado para isso. Então não havia como ele mudar a história dele. Mas ao mesmo tempo ele é culpado. Agora, isso aí é interessante, porque esse dilema, Vilela, é o dilema que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 9, que é o famoso Romanos 9 dos calvinistas que vivem brigando com os arminianos. Tá. Que ele fala o seguinte, olha só, versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aí, o que acontece? Nesse momento do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim, ele cria um interlocutor. Esse interlocutor é você. Então o que acontece? Você fala assim para o apóstolo Paulo, peraí, se ele então determina tudo, ele endurece quem ele quer, ele tem misericórdia de quem quer, de que se queixa ele ainda? Como ele pode julgar as pessoas? Como ele pode condenar as pessoas? O texto fala assim, ó, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Então por que ele reclama quando alguém desobedece? E aí ele fala, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não dá para você mudar o que ele decretou, que era a vontade decretiva dele. Por que então Deus reclama, condena, ataca o ímpio, se foi ele que determinou essas coisas? Ele que endureceu o coração, ele que teve misericórdia de quem ele quis, endureceu quem ele quis. Então esse interlocutor imaginário somos nós. Eu estou aqui nessa pergunta. O pastor está aqui. O pastor fez essa pergunta há pouco tempo atrás. Como é que Deus então vai julgar? Como é que então Deus vai trazer o juízo final se as pessoas não têm culpa do que fizeram? Que elas são condicionadas. Exatamente. Essa é a pergunta de Romanos 9,19. Agora, quando chegamos nesse ponto aqui, a gente pensa, legal, agora Paulo vai responder e vai resolver a questão. Exato. Pô, beleza, eu preciso dessa resposta. Você precisa, o pastor está incomodado, eu estou incomodado, você está incomodado, o telespectador aí, a pessoa que está ouvindo, participando, está incomodado. Agora, olha o que Paulo responde. Olha a resposta do apóstolo Paulo, Vilela. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pô, ele não responde. Ele dá uma bronca na gente. Ele dá uma bronca no pastor, dá uma bronca em você, dá uma bronca em mim. Ele fala, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim?
Ou não tem moleiro direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele dá uma bronca na gente e fala assim, ó, amigo, isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Essa pergunta, a resposta eu não vou te dar. É isso que nós calvinistas queremos ensinar para as pessoas. Existe uma tensão na Bíblia que nem Paulo responde. É isso, pastor, que é a questão aqui. Eu sei da dificuldade, eu não sou louco. Eu tenho um cérebro. O pastor tem um cérebro. A gente, peraí, mas não faz sentido. Não está batendo, não está fechando. Como é que ele condena Judas se ele preordenou o que Judas ia fazer? Como é que ele condena Herodes e Pôncio Pilatos se em Atos 4... o texto diz que eles fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Como é que ele condena os assírios se ele levantou os assírios e depois fala que eles são culpados? Não faz sentido isso. Essas questões são desse cara aqui do versículo 19. E a resposta de Paulo é a seguinte: quem és tu para discutir com Deus? Então, fazer o quê? essa mesma... O que eu vou fazer? Vou criar uma resposta? Se ele fala para não discutir com Deus, eu vou discutir? Okay. Essa mesma piedade, essa mesma abordagem poderia ser também então tomada nessas outras coisas que nós levantamos. Que Deus não morreu por todos quando a Bíblia diz que morreu. Então é melhor falar assim, também não sei. E quando o homem tem liberdade, quando a Bíblia diz que tem coisas que vai ser, tem coisas que ela não responde. É também mais fácil dizer assim, também não sei. Isso se aplica a coisa... Isso que eu falei se aplica àquilo que ele não revelou. Ok. Mas aquilo que ele revelou eu sei. As coisas encobertas são para ele. As reveladas são para nós. Então, Deuteronômio 29, 29. Pastor, aquilo que ele revelou e que eu citei aqui agora há pouco sobre Jesus morreu por todas as pessoas, eu citei 2 ou 3 versículos, mas o senhor sabe que tem muitos. Vez após vez. Após vez, eu posso ficar citando outros textos. Claro. Entende? Então, é melhor dizer, também não sabemos isso, também não entramos nessa questão. Essas questões são reveladas, pastor. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui que não vai fazer sentido. Quer ver? Tá. Eu vou mostrar uma coisa que não vai fazer sentido. Olha só o que acontece em Atos 27. Isso se chama Paquito para mim. Paquito, eu olho para ele e não faz sentido. Não é Paquito. Você não paradoxo. É um paradoxo. Eu olho para ele e falo, não faz sentido. Um cara de 22 anos com bigode. Meu Deus. Realmente ele é o paradoxo vivo, né? Agora, note aqui... Tô brincando com você, nem te conheço direito, hein, cara. Não, relaxa, tá acostumado. Tá calvo e cabeludo ao mesmo tempo. Aliás, estão reclamando de um calvinista que não é calvo, né? O pessoal tava falando que hipocrisia é essa. Eu aqui calvo, mas eu vou chegar lá. E o arminiano é calvo, tá vendo só como que é? Enfim, a hipocrisia, né? Isso é ironia, né? Isso é ironia divina. Olha só que interessante aqui, eu quero só mostrar isso aqui para um exemplo facinho. Um exemplo facinho aqui, para a gente ver como é que lida com isso aqui. Olha só, o apóstolo Paulo se envolveu num naufrágio quando estava sendo levado para Roma. O navio afundou. Mas não afundou de uma vez, né? A coisa foi grave, vários dias ali em alto mar. Olha o que Deus revelou para ele, olha o plano de Deus aqui. Deus fala assim, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, o anjo falou para ele, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Qual era o decreto aqui de Deus? Qual era o plano de Deus aqui? E o plano de Deus não muda. O plano era o seguinte, Deus não vai deixar ninguém no navio morrer. Todos vão sobreviver, todos. E esse plano se cumpriu. A Bíblia fala no versículo 44, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroço do navio, e assim foi que todos se salvaram em terra. Então o plano se cumpriu. Agora, o que é interessante observar é que o apóstolo Paulo, mesmo diante desse decreto aqui, de que todos seriam salvos, ele fala que eles tinham que trabalhar. Eles eram responsáveis por tomar medidas para que o navio, para que eles sobrevivessem. Olha o que ele fala, quando ele viu que os marinheiros iam fugir, e não ia ter ninguém com expertise para dominar a questão, o navio naquela hora de naufrágio. Olha o que ele fala. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Como não? Está no decreto lá, Deus falou que iam se salvar. Mas ele fala, responsabilidade aqui. Se os marinheiros não permanecerem usando a sua expertise para manter aí as coisas como devem ser, vocês não vão conseguir se salvar. Na sequência ele fala, eu vos rogo, ele fala para os demais ali, tinha mais de 200 pessoas no navio, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Como alguma coisa, vocês vão precisar de força para nadar depois.
Então você vê aqui a soberania de Deus, o plano dele, o decreto dele dizendo todos vão se salvar. E você vê a responsabilidade humana. Agora, o que ele vai fazer aqui? Na visão arminiana, de alguns arminianos, não do pastor, mas de alguns arminianos é o seguinte: bom, se Deus decretou, então não vou fazer mais nada. Não precisa fazer nada. Que se dane. Vamos remar, vamos jogar fora a carga, vamos tentar encalhar o navio naquela praia. Não precisa fazer nada. Deus vai salvar todo mundo. Deita aí e dorme. E não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia, a soberania de Deus, o decreto divino, não anula a responsabilidade humana. E é esse o paradoxo. Mas a responsabilidade humana é capaz de alterar os planos de Deus? Não, nunca. No final, o que aconteceu? Todos foram salvos. Então não adianta o que eles façam, Não adianta. Resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Mas é assim. Se eles não fizerem, o resultado vai ser o mesmo. Então, Mas a culpa é deles. Por não fazerem. é complicado. É aquela história, de que se queixa ele ainda? É a lógica, né? A gente tenta interpretar a coisa na lógica. Não está fechando. Aí Paulo vem e fala, de que se queixa ele ainda? E a resposta de Paulo é, quem és tu para discutires com Deus? Deus, ele faz assim. E a gente não entende a sua mente. No final, Paulo falou a profundidade da riqueza. Tanto do conhecimento, tanto como dos caminhos de Deus. Seus pensamentos são inescrutáveis. É impossível entender a sua mente. Bom, a história bíblica, a história da igreja, por exemplo, sempre defendeu que, desde a patrística, enfim, sempre defendeu a responsabilidade humana, que eu entendo que o calvinismo também defende. Eu não disse aqui o contrário, porém, a defesa do calvinismo contra a responsabilidade humana é, eu não sei como funciona. Isso. É sempre isso, eu não sei como funciona. É isso aí. Porque Paulo faz isso. E essa questão da responsabilidade humana, ela é clara na Bíblia Sagrada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim. Veja, Deus, ele fala, por exemplo, para lá em, acho que Êxodo, falando para os na época lá, hebreus, falando a respeito de se vocês têm que obedecer, você tem que seguir, e depois ele destrói aqueles que não obedecem, sepultados no deserto, conforme lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. E conforme você vai vendo, folheando as páginas da Bíblia, as páginas da Bíblia estão cheias de advertência sobre a responsabilidade do homem, sobre a responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana só é possível se você tem liberdade. Se você tem liberdade. Como eu vou ser julgado por uma coisa que eu não quis fazer, que eu fui programado para fazer? E aí eu vou ser julgado como se a ideia fosse minha. Se eu nasci para fazer aquilo. Entende? Então, essa tensão, que eu sei que o calvinismo reconhece essa tensão, fala que nós não temos resposta para isso e tal, mas a Bíblia apresenta, era mais fácil, na minha opinião, com todo respeito, o calvinista dizer assim, é verdade, o homem não apenas é responsável, mas ele tem a sua própria vontade, porque isso mas fecha. Então, ele tem liberdade? O homem tem liberdade para crer? Não é? Por ele? Não. O homem tem liberdade para fazer alguma coisa? Não tem. Ninguém pode dizer. Aí o senhor está preso à teologia de ninguém novo. pode dizer Exato. Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Exato. Então, o homem. Como é que ele vai ter liberdade? O homem, ele nasce programado. O homem nasce programado na visão calvinista. Se eu tiver errado, se eu estiver falando alguma coisa que não é, pode me falar na hora. Porque aí depois que eu falo bastante coisa, eu falo assim, aquela hora eu não falei daquele jeito. Então, o calvinismo entende que o homem não tem livre-arbítrio. Não tem. Não tem livre-arbítrio. Então, eu fui programado para estar aqui hoje. Eu não podia dizer não. Eu queria entender, Entende? algum dos dois, ou os dois, dessem a visão sobre o que é exatamente o livre-arbítrio. Tá. Eu posso explicar. Tá. É assim, só que antes, deixa eu falar uma coisinha aqui. O pastor falou sobre o povo, né, de Israel e tal, que Deus condenou porque esse povo foi desobediente e tal. Quando Moisés falou com esse povo em Deuteronômio 29, versículo 4, ele fala assim, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por que eles tinham sido desobedientes?
Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Estranho. Não é estranho não, pastor. Não é estranho não. É assim, ó, esse não? texto, não, Okay. não. Esse texto, ele está falando do endurecimento de coração que Deus deu aos judeus para a plenitude dos gentios, conforme o senhor sabe. Não. Plenitude dos gentios? Como É? assim? Ele está só dizendo aqui para eles, ó, vocês foram desobedientes, Então, porque qual é o Deus livro? não... Deuteronômio 29. Então, Deuteronômio está falando aonde? Versículo 4. Está falando do contexto do deserto. E a Bíblia diz, que Deus deu a eles um endurecimento Sim. até eles não conseguiam ver, enxergar, está lá em Deuteronômio, está lá em Isaías, o tempo todo. Por exemplo, em Êxodo 19, que é o mesmo contexto do Deuteronômio, o mesmo deserto do Certo, Deuteronômio, o mesmo povo de Deuteronômio, as mesmas pessoas, os mesmos ouvidos de Deuteronômio, Certo. está escrito assim, ó, 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Claro. guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar Sim. dentro de todos os povos, porque a terra é minha, Responsabilidade humana. vós sereis reino, sacerdotes. Eles cumpriram Acabou. isso? Não. Quem cumpriu isso? A igreja. Está lá em Pedro, capítulo 2, versículo Tá 6. bom, mas e daí? Pedro é chamado... Então, o que o E texto aqui de tá Pedro... dizendo, então, aqui está dizendo, eu estou pastor, respondendo esse texto de Deuteronômio esse 29. aqui? O texto de... eu estou respondendo esse texto Esse de Deuteronômio... Exato, de Deuteronômio aqui 29. que ele falou que Deus não deu coração para entender? Isso. Você está respondendo esse? Estou respondendo esse texto. Tá bom, então vai. Como que eu estou respondendo esse texto? Esse povo, esse mesmo povo, Que essa ele mesma endureceu, geração que que está ele endurecido aí, Que ele endureceu, Isso. que Deus endureceu. isso, esse mesmo povo aí é o povo para quem Deus disse aqui em Êxodo 19, se você ouvir a minha voz e guardar a minha Isso, tal, claro. sereis minha propriedade particular. Era mentira de Deus? Não, era verdade. As duas são verdade. Dentre todos os povos, porque a terra é minha, vocês serão reino e sacerdote, a nação é minha, vocês serão um povo particular. Ok. Eles rejeitaram. Sim. Por que eles rejeitaram? Está escrito, porque Deus não deu coração para entender, nem E olhos por para que ver. Deus não deu coração para entender? Não sei Tá lá lá- por quê, ele não quis dar. Ah, eu sei. Você sabe? Sei. Está escrito lá em Isaías capítulo 6. Por que ele não deu? Para que a plenitude dos gentios chegasse. E quem responde isso é Pedro no mesmo assunto. Ó. Tá. Pedro 2,6. Então tá 1 de Pedro 2,6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, para quem nela crê, de algum modo seja confundido ou envergonhado, para que vós outros, portanto os que credes, eles foram endurecidos. Por quê? Vós outros que creem, preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser pedra angular, principal e de esquina, pedra de tropeço e tal. Vós, porém, os que creem, são raça eleita, sacerdócio real. Essa proposta é a mesma que ele fez lá para esse povo. Vocês vão ser minha raça eleita. Só que eles endureceram. Não, Para tudo quê? bem, pastor. E aí, em Romanos, Paulo diz assim, ó, não quero, irmãos, que vocês ignorem que o endurecimento que vem em Israel foi da parte Então de ele Deus. pode endurecer. Claro que pode. Então ele fez aqui isso aqui. Exato. Pronto, que culpa eles têm? Nenhuma. Nenhuma? Por terem o coração endurecido? Ter o coração endurecido. Então, Não tem culpa nenhuma? Eles têm culpa pessoalmente, sim. Deus então os condenou sem que eles fizessem culpa nenhuma. Eles foram condenados porque eles já eram duros. E Deus... Que Deus endureceu. Eles eram duros que Deus endureceu. Lê de novo o texto. Eu vou ler. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por causa da igreja. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. 2000 anos depois. 2000 anos depois. Tu matou a geração toda lá, a culpa não é deles. pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Pastor, o senhor está lidando com